Entre os 10 cultivos que sustentam a economia dos Estados Unidos, o milho ocupa uma posição estratégica e histórica, sendo considerado o verdadeiro alicerce do modelo agrícola moderno do país. As cenas de colheita revelam lavouras extensas e altamente uniformes, resultado de um sistema produtivo que alia ciência agronômica, mecanização pesada e gestão orientada por dados. O sucesso do milho nos Estados Unidos não surgiu por acaso. Ele foi construído ao longo de mais de um século de pesquisa, políticas agrícolas consistentes e forte investimento em inovação tecnológica. Do ponto de vista técnico, o milho exige condições bem definidas para atingir altos rendimentos. A cultura responde melhor a solos profundos, férteis e bem drenados, ricos em matéria orgânica e com pH controlado. O manejo nutricional é rigoroso, com fornecimento equilibrado de nitrogênio, fósforo e potássio, muitas vezes aplicado com tecnologia de taxa variável, que ajusta a adubação de acordo com a necessidade específica de cada metro do campo. O clima também desempenha papel decisivo. As regiões do chamado Corn Belt, como Iowa, Illinois, Indiana e Nebraska, apresentam verões quentes, boa disponibilidade hídrica e longos períodos de radiação solar, condições ideais para o desenvolvimento fisiológico da planta. A combinação entre clima favorável e sementes híbridas de alto desempenho permite produtividades que frequentemente superam 10 toneladas por hectare, com recordes ainda maiores em sistemas irrigados. A força do milho na economia americana está diretamente ligada à forma como ele foi integrado a múltiplas cadeias produtivas. Hoje, os Estados Unidos figuram consistentemente entre os maiores produtores mundiais de milho, ocupando o primeiro lugar global em diversos anos recentes, com centenas de milhões de toneladas colhidas anualmente. Essa liderança não se baseia apenas em área plantada, mas principalmente em produtividade elevada, tecnologia aplicada e organização da cadeia de valor. A soja surge como seu complemento estratégico, a cultura que conecta produção vegetal, proteína global e comércio internacional em larga escala. Durante a colheita, as plantas mais baixas e densas revelam um cultivo extremamente eficiente na conversão de área agrícola em proteína e óleo vegetal. A soja é tecnicamente conhecida por sua capacidade de fixação biológica de nitrogênio, um processo natural realizado por bactérias associadas às raízes que reduz a necessidade de fertilizantes nitrogenados e melhora a fertilidade do solo para as culturas seguintes. Esse detalhe agronômico foi decisivo para a expansão sustentável do cultivo ao longo das décadas. O desenvolvimento da soja nos Estados Unidos ganhou força principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando o país buscava fontes internas de proteína e óleo vegetal para alimentar sua população, fortalecer a pecuária e reduzir dependência externa. Do ponto de vista técnico, a soja exige solos bem estruturados, boa disponibilidade de fósforo e potássio e manejo preciso da umidade. O plantio é altamente mecanizado e sincronizado com janelas climáticas curtas, garantindo o máximo aproveitamento do ciclo vegetativo. A rotação milho-soja, amplamente adotada no meio-oeste americano, tornou-se um dos sistemas agrícolas mais eficientes já desenvolvidos, permitindo equilíbrio nutricional do solo, controle de pragas e estabilidade econômica ao produtor. O trigo representa a ligação histórica entre a agricultura tradicional e o moderno sistema global de abastecimento alimentar. Se o milho e a soja simbolizam inovação e escala industrial, o trigo carrega o papel essencial de garantir segurança alimentar contínua, tanto dentro quanto fora do país. As imagens de colheita mostram campos vastos e abertos das grandes planícies, regiões como Kansas, Dakota do Norte e Montana, onde o horizonte parece não ter fim. Esse cenário não é apenas geográfico. Ele reflete um modelo agrícola adaptado a condições de clima mais seco, ventos constantes e grandes extensões mecanizáveis. Do ponto de vista técnico, o trigo é uma cultura altamente adaptável, cultivada em sistemas de sequeiro, dependendo principalmente das chuvas naturais. Ele exige solos bem drenados, manejo cuidadoso da rotação de culturas e controle rigoroso de doenças fúngicas. Existem diferentes classes, como trigo de inverno e trigo de primavera, escolhidas conforme o regime climático, permitindo que a produção seja distribuída ao longo do ano agrícola. O fortalecimento do trigo nos Estados Unidos começou no século XIX, com a expansão para o oeste e a mecanização agrícola.
A introdução de máquinas como a colheitadeira combinada revolucionou o cultivo, permitindo colher grandes áreas rapidamente e com menor necessidade de mão de obra. Esse avanço transformou o país em um dos principais fornecedores de grãos básicos para o mundo. Hoje, os Estados Unidos permanecem entre os maiores produtores globais de trigo, tradicionalmente posicionados entre os principais exportadores internacionais. O algodão ocupa um lugar singular por conectar diretamente a agricultura ao setor industrial. Diferente de culturas voltadas principalmente à alimentação, o algodão é a base de uma cadeia que transforma fibra natural em vestuário, produtos médicos, materiais industriais e inúmeros itens do cotidiano. As imagens de colheita revelam campos do sul americano, especialmente no Texas, Mississippi, Arkansas e Alabama, onde o chamado Cotton Belt se desenvolveu graças a condições climáticas ideais, verões longos, altas temperaturas e boa incidência solar. Esses fatores são essenciais para o desenvolvimento da fibra, que precisa de calor constante para atingir qualidade e comprimento adequados. Do ponto de vista técnico, o algodão exige solos bem drenados, manejo criterioso da irrigação em regiões mais secas e controle rigoroso de pragas, especialmente insetos que atacam as cápsulas da planta. A introdução de variedades geneticamente melhoradas, resistentes a pragas e adaptadas ao estresse hídrico, foi decisiva para aumentar a produtividade e reduzir perdas. O fortalecimento do algodão nos Estados Unidos está profundamente ligado à industrialização. Desde o século XIX, a cultura tornou-se matéria-prima essencial para a indústria têxtil, impulsionando o desenvolvimento econômico e tecnológico. Com o tempo, a mecanização, especialmente as colhedoras modernas capazes de recolher e compactar a fibra no próprio campo, transformou completamente a eficiência da produção. Hoje, o país figura entre os maiores produtores e exportadores globais de algodão, com grande parte da safra destinada aos mercados internacionais da Ásia, onde a indústria têxtil tem enorme demanda. Essa vocação exportadora faz do algodão uma cultura altamente integrada ao comércio mundial. A maçã ocupa um lugar especial como símbolo da diversidade da fruticultura americana e da capacidade do país de produzir alimentos de alto valor agregado. Diferente de grãos e oleaginosas, a maçã conecta tecnologia agrícola, processamento industrial e exportações premium. As imagens de pomares mostram linhas de macieiras cuidadosamente espaçadas, muitas vezes em sistemas de alta densidade, onde cada árvore é podada, monitorada e tratada para maximizar a qualidade e o tamanho dos frutos. Estados como Washington, Nova York e Michigan dominam a produção, aproveitando climas temperados e solos férteis que permitem colheitas regulares e frutas de padrão internacional. Do ponto de vista técnico, o cultivo de maçã exige controle preciso de irrigação, manejo fitossanitário rigoroso e monitoramento contínuo de pragas e doenças, incluindo o uso de variedades resistentes. Sistemas de colheita mecanizada ou semi-mecanizada, aliados à refrigeração imediata, garantem que os frutos cheguem aos mercados frescos, mantendo qualidade e valor econômico. O desenvolvimento da maçã nos Estados Unidos ganhou impulso com a pesquisa em melhoramento genético, buscando variedades mais saborosas, resistentes e de ciclo produtivo otimizado. Essa combinação de tecnologia e gestão permitiu que o país se tornasse o terceiro maior produtor mundial de maçã, atrás apenas da China e da Polônia, e consolidasse uma cadeia robusta de exportação para países como Alemanha, Reino Unido e México. Após a colheita, a maçã é consumida fresca, processada em sucos, compotas, doces e cidras, ou utilizada na produção de vinagre. As uvas destacam-se não apenas pelo volume produzido, mas pelo seu papel estratégico na indústria alimentícia e na produção de bebidas de alto valor agregado. Diferente de grãos e oleaginosas, a uva é uma cultura de alto investimento, ligada à viticultura, vinificação e exportação. As imagens de vinhedos mostram fileiras perfeitamente alinhadas de videiras, muitas vezes em sistemas de condução de alta densidade, onde cada planta recebe monitoramento constante de irrigação, nutrientes e proteção contra pragas. Estados como Califórnia, Washington e Nova York dominam a produção,
aproveitando climas mediterrâneos ou temperados, solos férteis e longos períodos de radiação solar, essenciais para o desenvolvimento da fruta. Do ponto de vista técnico, o cultivo de uvas exige manejo detalhado, poda correta para maximizar a frutificação, controle rigoroso de doenças fúngicas, irrigação precisa em regiões mais secas e monitoramento climático constante. A escolha das variedades depende do destino, consumo in natura, produção de vinho, sucos ou passas, cada uma exigindo práticas específicas de cultivo e colheita. O desenvolvimento da uva nos Estados Unidos foi impulsionado por pesquisa genética, técnicas modernas de vinicultura e investimentos em irrigação e mecanização. Hoje, o país é o segundo maior produtor mundial de uvas, atrás apenas da China, e cerca de 70% da produção é destinada à vinificação, enquanto o restante vai para consumo fresco ou processamento industrial. Após a colheita, a uva se transforma em vinhos premium, sucos, passas e produtos derivados, movimentando bilhões de dólares no setor agroindustrial e reforçando a presença americana no mercado global de bebidas e frutas processadas. A laranja se destaca como um pilar da citricultura industrial e um motor de exportação para mercados globais. Mais do que um simples fruto, a laranja conecta produção agrícola, processamento industrial e consumo diário, especialmente na forma de sucos, doces e óleos essenciais. As imagens dos pomares revelam vastas áreas de árvores alinhadas em densas linhas de plantio, principalmente na Flórida e Califórnia, regiões com clima subtropical ideal, verões quentes, invernos amenos e boa insolação. Essas condições garantem frutos de alta qualidade, com sabor, cor e acidez consistentes, essenciais para atender tanto o mercado interno quanto o externo. Do ponto de vista técnico, a laranja exige manejo cuidadoso da irrigação, fertilização equilibrada e controle rigoroso de pragas e doenças, como o greening, que pode dizimar pomares se não for monitorado. Técnicas modernas incluem irrigação por gotejamento, aplicação de fertilizantes baseada em análises de solo e poda estratégica para maximizar frutificação e facilitar a colheita. Historicamente, a citricultura nos Estados Unidos se consolidou no século XX, impulsionada pelo crescimento da indústria de suco concentrado e pelo desenvolvimento de variedades adaptadas a climas locais. Hoje, o país figura entre os maiores produtores globais de laranja, competindo principalmente com o Brasil, líder mundial. As nozes representam uma cultura de alto valor agregado, combinando produção agrícola com indústria de alimentos, cosméticos e bioenergia. Diferente de grãos e frutas de alto volume, as nozes exigem manejo especializado e oferecem retorno financeiro elevado por hectare. As imagens dos pomares mostram árvores alinhadas em sistemas cuidadosamente planejados, principalmente na Califórnia, Oregon e Washington, regiões com clima mediterrâneo, solos bem drenados e longos períodos de radiação solar, ideais para o desenvolvimento de frutos de casca dura e alta qualidade. Cada árvore recebe monitoramento constante de irrigação, nutrição e proteção contra pragas e doenças, garantindo produtividade e longevidade do pomar. Do ponto de vista técnico, o cultivo de nozes requer planejamento a longo prazo. Leva anos até que a árvore comece a produzir em plena capacidade. A irrigação por gotejamento, poda estratégica, controle fitossanitário rigoroso e colheita mecanizada são essenciais para maximizar rendimento e qualidade. Variedades melhoradas geneticamente aumentam resistência a doenças e uniformidade dos frutos. Historicamente, a expansão das nozes nos Estados Unidos ocorreu com investimento em tecnologia agrícola, pesquisa genética e mecanização, consolidando o país como um dos maiores produtores globais, atrás apenas da China. A produção americana abastece mercados internacionais, incluindo Alemanha, França, Japão, Canadá e Brasil, além de suportar uma indústria doméstica robusta de alimentos saudáveis, óleos e subprodutos. A batata ocupa um lugar estratégico tanto na alimentação quanto na indústria de processamento de alimentos. Além de ser um alimento básico, a batata é uma commodity altamente valorizada que abastece mercados internos e internacionais, com aplicações que vão do consumo fresco a produtos industrializados, como chips e purês instantâneos.
As imagens das lavouras mostram campos bem organizados, com fileiras simétricas e máquinas especializadas que preparam o solo, plantam, irrigam e colhem com precisão milimétrica. Estados como Idaho, Washington, Wisconsin, Michigan e Minnesota concentram a produção, aproveitando solos férteis, clima temperado e boa disponibilidade hídrica para garantir altos rendimentos. Do ponto de vista técnico, a batata exige solos leves e bem drenados, manejo rigoroso de irrigação, rotação de culturas para evitar pragas e doenças como míldio, e fertilização balanceada, principalmente nitrogênio e potássio, para garantir tamanho e qualidade dos tubérculos. A mecanização é essencial, pois permite plantio e colheita em larga escala, aumentando eficiência e reduzindo perdas. O desenvolvimento da batata nos Estados Unidos se consolidou com pesquisa genética, melhorando resistência a doenças, produtividade e uniformidade dos tubérculos. Com essas tecnologias, o país se posiciona entre os maiores produtores mundiais, sendo responsável por uma fatia significativa da produção global. Entre os 10 cultivos que sustentam a economia dos Estados Unidos, o tomate ocupa um papel estratégico, ligando a produção agrícola à indústria de alimentos processados, sucos e molhos. Diferente de grãos ou oleaginosas, o tomate combina alto valor agregado com produção contínua e grande diversidade de usos industriais e domésticos. As imagens das lavouras mostram campos vibrantes de plantas cultivadas em fileiras organizadas, muitas vezes em estufas ou sistemas irrigados de precisão, especialmente nos estados da Califórnia, Flórida, Texas, Geórgia e New Jersey. Cada planta é monitorada quanto à irrigação, nutrientes e proteção contra pragas, garantindo frutos uniformes, saborosos e resistentes ao transporte. Do ponto de vista técnico, o tomate exige solos férteis, bem drenados e ricos em matéria orgânica, além de manejo criterioso da irrigação e controle fitossanitário para evitar doenças como míldio e pragas específicas. Variedades melhoradas geneticamente e sistemas de cultivo intensivo permitem produtividade elevada, com colheitas que alcançam padrões industriais rigorosos. Historicamente, o fortalecimento do tomate nos Estados Unidos foi impulsionado pela mecanização, pesquisa genética e desenvolvimento da indústria de processamento de alimentos. Hoje, o país é um dos maiores produtores mundiais,